Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas e hoje, 11 de julho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. BlackByte 2.0 se infiltra e criptografa em apenas 5 dias. Clientes do MoveIT são alertados para corrigir novo bug crítico e erro humano é a principal causa de violações de dados na nuvem. E eu começo com essa notícia que fala: BlackByte 2.0 se infiltra e criptografa em apenas 5 dias. A equipe de resposta a incidentes da Microsoft investigou os ataques do ransomware BlackByte 2.0 e expôs a velocidade assustadora e a natureza prejudicial desses cyberataques. As descobertas feitas a partir das investigações indicam que os hackers podem concluir todo o processo de ataque, desde obter o acesso inicial até causar danos significativos, em apenas 5 dias. Eles não perdem tempo e se infiltram em sistemas, criptografando dados importantes e exigindo um resgate para liberá-los. O cronograma de 5 dias representa um desafio significativo para as organizações que tentam se proteger contra as operações de ransomware. Para realizar esses ataques, os hackers usam uma poderosa combinação de ferramentas e técnicas. A investigação revelou que eles aproveitam os servidores Microsoft Exchange sem patches, uma abordagem que provou ser altamente bem sucedida. Ao explorar essa vulnerabilidade, eles obtêm acesso inicial às redes de destino e preparam o cenário para suas atividades maliciosas. O relatório diz que o ransomware emprega estratégias de esvaziamento de processo e evasão de antivírus para garantir a criptografia bem-sucedida e contornar a detecção. Além disso, os web shells, os equipamentos com acesso e controles remotos, permitindo que eles mantenham uma presença nos sistemas comprometidos. As análises também A análise também destacou a implantação de beacons Cobalt Strike, que facilitam as operações de comando e controle. Essas ferramentas sofisticadas oferecem aos invasores uma ampla gama de habilidades, tornando mais difícil para as organizações se defenderem contra eles. Juntamente com essas táticas, a investigação descobriu várias outras práticas problemáticas usadas pelos cybercriminosos. Eles utilizam ferramentas de living off the land, ou viver fora da terra, em tradução, para se misturar com os processos legítimos e escapar da detecção. O ransomware modifica cópias de sombra de volume em máquinas infectadas para impedir a recuperação de dados por meio de pontos de restauração do sistema. Os invasores também implantam backdoors especialmente criadas, garantindo acesso contínuo para os invasores, mesmo após o comprometimento inicial. O aumento preocupante de ataques de ransomware exige ação imediata de organizações em todo o mundo. Em resposta a essas descobertas, a Microsoft forneceu algumas recomendações práticas. As organizações são aconselhadas principalmente a implementar procedimentos robustos de gerenciamento de patches, garantindo a aplicação oportuna de atualizações críticas de segurança. Habilitar a proteção contra adulteração é outra etapa essencial, pois fortalece as soluções de segurança contra tentativas maliciosas de desativá-las ou contorná-las. Algumas coisas são importantes aqui nessa matéria. A primeira delas é o parâmetro de 5 dias. Se em 5 dias todo ataque acontece, significa dizer que é preciso agilidade na identificação, na detecção de comportamentos anômalos. Então, se determinados equipamentos estão tentando acessar equipamentos que não costumam acessar, talvez seja um indicativo de comprometimento. Se existem algumas tentativas de desativar agentes de controle, como anti-malware, talvez ali exista indicativos também de comprometimento. E assim por diante. Precisamos pensar em tudo aquilo que pode ajudar a sua empresa, o seu órgão público, enfim, a sua instituição, a detectar comportamentos anômalos e permita que você faça investigações a fim de detectar a presença de agentes maliciosos, etc. Um ponto bastante importante, ou dois pontos, na verdade, que a matéria trouxe, além da questão da detecção e rápida, né, porque não pode ser superior a 5 dias, tem que ser
muito mais rápida que isso. É justamente no que diz respeito ao processo de gestão de vulnerabilidades, que ele chama ali de aplicação de patches, que precisa ser bem feito, né? Precisa ser rápido, precisa ser ágil, e também a questão relacionada à integridade, tanto de hardening, configuração, quanto de criação de usuários, dos agentes que estão instalados nas máquinas como agentes de controle para garantir a segurança. Tudo isso precisa ser monitorado. Se você olha constantemente a sua console, por exemplo, de anti-malware e começa a detectar que alguns agentes estão inativos, estão sem comunicação, o que você faz? Você restabelece a situação de normalidade. Você identifica qual foi a causa raiz. Então, são pontos bastante interessantes que a matéria trouxe e podem ajudar. Clientes do MoveIT são alertados para corrigir novo bug crítico. O MoveIT Transfer, software no centro da recente onda de violações em massa do ransomware Clop, recebeu uma atualização que corrige um bug de injeção de SQL de gravidade crítica e 2 outras vulnerabilidades menos graves. As vulnerabilidades de injeção de SQL permitem que invasores criem consultas especiais para obter acesso a um banco de dados ou adulterá-lo executando código. Esse ataque só é possível se o aplicativo da vítima estiver sem a sanitização apropriada de dados de entrada/saída. A Progress Software, desenvolvedora do MoveIT Transfer, descobriu vários problemas de injeção de SQL em seu produto, incluindo um crítico rastreado como CVE 2023-36934, que pode ser explorado sem autenticação do usuário. Foi identificada uma vulnerabilidade de injeção de SQL no aplicativo da web MoveIT Transfer, que pode permitir que o invasor obtenha acesso ao banco de dados MoveIT Transfer, diz o boletim de segurança da Progress. O invasor pode enviar uma carga útil criada para um ponto de extremidade do aplicativo MoveIT Transfer, o que pode resultar na modificação e divulgação do conteúdo do banco de dados MoveIT, diz o comunicado da Progress Software. A segunda falha de injeção SQL é identificada como CVE 2023-36932 e recebeu uma classificação de gravidade alta porque o invasor pode explorá-la após a autenticação. Os 2 problemas de segurança de injeção de SQL afetam várias versões do MoveIT Transfer, incluindo 2.1.10 e anteriores, 13.0.8 e anteriores, 13.1.6 e anteriores, 14.0.6 e anteriores, 14.1.7 e anteriores e 15.0.3 e anteriores. Uma terceira vulnerabilidade abordada com esse patch é o CVE 2023-36933, um problema de alta gravidade que permite que invasores causem um encerramento inesperado do programa. Essa falha afeta as versões do MoveIT Transfer 13.0.8 e anteriores, 13.1.6 e anteriores, 14.0.6 e anteriores, 14.1.7 e anteriores e 15.0.3 e anteriores. Recomenda-se que os usuários do MoveIT Transfer atualizem para as versões destacadas na tabela que consta na matéria, que abordam as vulnerabilidades. Cerca de um mês atrás, hackers, principalmente a gangue de ransomware Clop, exploraram uma vulnerabilidade de dia zero no produto MoveIT Transfer, rastreado como CVE 2023-34362, para roubar dados de grandes organizações em todo o mundo. A fornecedora do software corrigiu a falha alguns dias após sua descoberta, mas as correções ocorreram cerca de 2 anos depois que o Clop começou a procurar maneiras de explorar a falha agora corrigida. A Progress iniciou uma auditoria de segurança logo depois, que levou à descoberta e correção de falhas adicionais de gravidade crítica. Como a empresa de software americana ainda lida com as enormes repercussões dos incidentes de segurança, decidiu introduzir atualizações de segurança regulares, chamadas Service Packs, lançada todos os meses. Como parte dessa nova abordagem, o processo de atualização de software está sendo simplificado, permitindo que os administradores do MoveIT Transfer apliquem correções com mais rapidez e facilidade do que antes. Para mim, 2 pontos são importantes nessa matéria. Primeiro,
a ênfase de que o processo de gestão de vulnerabilidades precisa realmente ser ágil. Uma vez disponibilizadas as correções, precisamos corrigir o quanto antes. Essa vulnerabilidade especificamente que fez várias vítimas, ela ficou sem correção e mesmo sem uma divulgação, sem que a empresa soubesse, por muito tempo. E isso fez com que muitas empresas fossem vítimas. Então, ter esse processo ágil é extremamente importante. Agora, me chama a atenção, né, que uma empresa que desenvolve um software de tamanha relevância e importância, só agora, frente a todas as repercussões, comece a trabalhar mais efetivamente na disponibilização de correções, de forma mais corriqueira, de um processo mais ágil de identificação, correção e divulgação, para que todos tenham ciência e possam também efetuar as melhorias. É algo meio que preocupante. E na última matéria de hoje, erro humano é a principal causa de violações de dados na nuvem. 39% das empresas sofreram uma violação de dados em seu ambiente de nuvem em 2022, o que representa um aumento de 4% na comparação com 2021, segundo o Estudo Global de Segurança em Nuvem da Thales, que entrevistou quase 3.000 profissionais de TI e segurança em 18 países. O estudo também revelou um aumento dramático nos dados confidenciais armazenados na nuvem no ano passado na comparação com o ano anterior. 75% dos entrevistados disseram que mais de 40% dos dados armazenados nos ambientes de nuvem de suas organizações eram confidenciais, ante 39% das empresas em 2021. A principal causa de violação de dados na nuvem foi o erro humano, 55%, de acordo com o relatório. Isso foi significativamente acima do fator mais alto identificado pelos entrevistados, 21%, que foi a exploração de vulnerabilidades. O relatório destacou também um aumento de 41% no uso de software como serviço de 2021 a 2023, com esses aplicativos substituindo cada vez mais a funcionalidade de aplicativos locais on-premises. 55% dos profissionais de segurança cibernética disseram que essa expansão tornou mais complexa a proteção de dados na nuvem. Além disso, os entrevistados classificaram os aplicativos SaaS como área mais visada pelos ataques, 38% em 2022, seguido pelo armazenamento em nuvem, com 36%. Outra tendência identificada no estudo foi o aumento contínuo da adoção de várias nuvens, com 79% das organizações pesquisadas tendo mais de um provedor de nuvem em 2022. O vice-presidente associado técnico da EMEA e Segurança de Dados da Thales, Chris Harris, disse que os ambientes multi-cloud criaram mais dificuldades de segurança cibernética para as organizações, pois significa que existem vários controles de segurança e modelos de proteção de dados para entender e implementar. Discrepâncias na configuração e compatibilidade podem significar o surgimento de lacunas, aumentando o risco de uma violação ou invasão por um ator mal intencionado, destacou. De acordo com a pesquisa, apenas 22% dos entrevistados no estudo relataram que 60% ou mais de seus dados na nuvem são criptografados. Além disso, em média, apenas 45% dos dados confidenciais armazenados na nuvem são criptografados. A Thales destacou uma série de fatores que podem explicar os baixos níveis de criptografia, incluindo a falta de compreensão de operações específicas de criptografia em nuvem e preocupações sobre limitar a produtividade do desenvolvedor. Harris observou que as organizações precisam adotar novas abordagens para a criptografia devido às complexidades adicionais causadas por ambiente multinuvem. Em um mundo multinuvem, as organizações precisam encontrar maneiras de gerenciar de forma centralizada as chaves de criptografia usadas para gerenciar o acesso em sua infraestrutura, seja no local ou na nuvem, explicou. O relatório também enfatizou a importância de aumentar a adoção da autenticação multifator, forte, MFA, para proteger o acesso aos dados da nuvem, que foi implementada por 65% dos entrevistados. Esse é um ponto, ou melhor dizer, são pontos que constantemente eu venho falando. É um erro atribuir os incidentes simplesmente ao fato da nuvem ser adotada. Não é esse o problema.
O problema, a origem, a causa raiz de muitos incidentes ou desafios de segurança é a mesma. É o fator humano, o desconhecimento das boas práticas de segurança. O fato de querer facilitar a vida de todo mundo sem se preocupar de fato no que isso implica. Então, por exemplo, eu vou disponibilizar, eu não vou criptografar porque é importante que todo mundo consiga acessar os dados e entender a estrutura do banco. Será que essa é a única forma? Será que essa é a melhor forma? Com certeza não. Boa parte das falhas e das vulnerabilidades que existem e são exploradas por criminosos estão ligados a erros de configuração, a falhas na implementação, arquiteturas de aplicação definidas de forma equivocada e pouco segura. Essa é a origem da grande maioria dos incidentes. O problema não é o uso da nuvem, o problema não é o uso de determinados sistemas, o problema está em como isso se faz e como a decisão é tomada para gerenciamento dessas coisas, para administração dessas coisas. Visto que não existe uma cultura de segurança, infelizmente, boa parte das implementações não leva em consideração as melhores práticas de segurança, seja no desenvolvimento, seja na implementação, nos processos de mudança, no que quer que seja, ou até mesmo na governança de dados. Por que muitos ambientes ainda têm, muitas empresas têm ambientes de homologação, dados de produção, sem adequada proteção? Ou vocês acreditam que os vazamentos ocorrem somente em ambiente de produção? Com certeza não. Muitas vezes o ambiente de produção até possui controles satisfatórios, não é uma regra. Mas em algumas empresas possui. Porém, nos outros ambientes em que esses dados persistem, os controles não são os mesmos. Então, há uma série de pontos que precisam ser melhor definidos. E quando se fala em adoção de nuvem para a hospedagem dos seus dados sensíveis, a preocupação é a mesma. É a mesma. Quais são os processos que consomem esses dados? Como esses dados são consumidos? Por quem eles são consumidos? Como eles são utilizados? Quais são os controles de proteção? Desde controle de acesso, a criptografia, ofuscação, embaralhamento, seja lá a forma que você deseja fazer o controle para garantir que esses dados não sejam comprometidos em qualquer um dos aspectos de segurança. Percebem que a gente tem muito a evoluir? Esse é o ponto. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.